Bom dia, segundo ano. Tudo bem, Brasil? Galera, tô inovando agora. Agora eu consigo pôr a minha carona feia junto com o slide. Olha que delícia. Enfim, além agora vocês vão ter que ficar vendo o slide e a minha cara feia aguentando eu explicando a aula pra vocês. Enfim, galera, vamos lá. Bom dia. Pra mim é boa tarde, porque eu tô gravando o vídeo à tarde, mas enfim. Hoje vou fazer revisiones para a nossa provite do segundo bimestre. Tudo bem? Então, assim, o que vai cair na prova, professor? O que tá na plataforma. E o que que é? Clima, vegetação, né, do mundo, clima do mundo, vegetação do mundo e só, tá? Eu não vou falar de África e de Europa, tá? Vou falar só o que a gente já viu, porque senão não vai dar tempo. Tudo bem? Então vamos lá para os slides de clima, que vocês devem estar careca de saber. Né? Então, o clima é o comportamento das condições atmosféricas, né, em determinado lugar por muitos anos sucessivos, ou seja, né, é feita uma análise de um determinado tempo, né, do tipo de tempo que vai acontecendo ali, e aí se determina o clima. Vamos ver então como que funciona. De novo. Então, tempo e clima, qual é a diferença, né? Então, segundo o IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, existe diferença entre tempo e o clima. O tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local, isto é, a influência do estado físico da atmosfera sobre a vida e as atividades do homem. Tá? O entendimento e a caracterização do clima de um lugar depende então do estudo do comportamento do tempo, né? Ou seja, durante pelo menos 30 anos, no mínimo 30 anos, tá? Das variações de temperatura e da umidade, do tipo de precipitação, se é chuva, se é neve ou granizo, da sucessão das estações úmidas e secas. Tudo, beleza? Bom, por essa razão, o clima ele é definido por Max Sorre como uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre. Max Sorre foi um geógrafo francês. Tá? Enquanto o tempo é apenas o estado da atmosfera de um lugar num determinado momento. Tá? Então, por exemplo, hoje está sol, mas aí de repente no final do dia chove e esfria. Então mudou o tempo. O clima da cidade de Limeira é o mesmo, né? Não altera. Os elementos que compõem o clima. O que são elementos que compõem o clima? O que fazem parte. É como se fosse um clima, como se fosse um corpo humano. A gente não tem nossos elementos que compõem o nosso corpo, nossa cabeça, nossos braços, nossas mãos, nossos pés, nosso cérebro, nosso coração. Não fazem parte da composição do nosso corpo. Não são responsáveis pela função motora do nosso corpo, pela função humana nossa. É a mesma situação. Então, os elementos do clima é aquilo que vai contribuir, que vai atribuir, né, elementos para compor, para formar o clima. Então, os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, como a temperatura, umidade e pressão atmosféricas. Na prova, quais os elementos do clima? Elementos, aquilo que atribui o clima, que compõe o clima. Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Elementos, hein? Não é fator que determina um clima do lugar. Então, a umidade ela vai estar relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em um determinado instante e pode ser expressa em valores absolutos ou relativos. A umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas do vapor de água. A umidade relativa do ar, ela é obtida, através da relação entre a umidade absoluta, a quantidade de vapor de água no ar, e o ponto de saturação, a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter em um determinado local e momento. E ela vai ser expressa, então, em porcentagem. Então, a umidade relativa é a diferença da umidade absoluta, que é a quantia de vapor que tem no ar, até essa quantia de vapor chegar no momento de saturação. Estou saturado, estou cheio, estou cansado, não aguento mais, então vou precipitar, ok? Quando na atmosfera a umidade atinge o ponto de saturação, ela libera a água que cai sobre o solo em forma de chuva ou outros tipos de precipitação, neve, granizo, ok? Granizo, não granitou. Granitou é pedra, tá? Rocha. Ciclo da água. Então vamos lá. A água evapora do mar,
sobe, encontra temperatura mais baixa na altitude, vai condensando levemente e vai andando sobre o continente, captando todo o vapor da água do continente. Quanto mais captar vapor da água, mais inchada fica a nuvem, mais inchada fica a nuvem, mais de saco cheio tá ficando a nuvem até ela saturar de vez e precipitar novamente, cair no continente, no solo, entrar no lençol freático ou escorrer pelos rios até voltar para o oceano. O ciclo da água é o ciclo sem fim, como já dizia Mufasa, né? Enfim. Pressão atmosférica é o segundo elemento que compõe um clima. É a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície, cujo valor é expresso em milibares. Tá? Unidade de medida, milibares, tá? Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas do ar estão mais concentradas, ou seja, em altitudes maiores a pressão atmosférica vai ser mais intensa. No entanto, em regiões mais elevadas, com menor temperatura, também há menor concentração de moléculas de ar. O ar fica mais rarefeito, neste caso a pressão será menor. Então, olha lá, a cidade de São Paulo está a 750 metros de altura em relação ao nível do mar, tá? Então, aonde tem a maior pressão atmosférica, né? Onde está em Santos, no nível do mar, exerce uma força maior até para segurar as pessoas no chão, ok? Temperatura. Então, a temperatura ela vai ser sempre medida em graus Celsius aqui na América do Sul, como eu já falei, né? Na América do Norte é medida em Fahrenheit. Ela registra o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. Ok? Bom, aí então eu trouxe, lembra aquele mapinha mostrando as médias globais durante o ano. Eu só consegui pegar esse referente a dezembro, tá? Então, conforme vai passando os meses, essas faixas de cor vai subindo, né? Então, aqui no mês de dezembro está mais alaranjado no meio do planeta, porque nessa parte aqui é verão, né, no hemisfério, um pouco do hemisfério sul aqui é verão, e também a faixa central do globo é a zona tropical, onde a incidência de raio solar acontece praticamente o ano todo. Tudo bem? Fatores do clima. Então, agora são os fatores que vão determinar um tipo de clima, tá? Aquilo que a gente falou, então, compõe os climas. Agora, quais são os fatores que determinam esse clima? Bom, existe um conjunto de fatores climáticos que vai definir um tipo de clima de um determinado lugar. É importante ressaltar que esses fatores não podem ser estudados isoladamente. Então, quando a gente está falando dos fatores que vai determinar o clima, não dá para separar eles quando a gente está estudando o clima. Um é interligado com o outro, um é responsável pelo outro. Bom, então quais são esses fatores? Primeiro de todos, latitude, né? Ou seja, ela vai interferir na incidência de raios solares devido às zonas térmicas, né? Quanto maior a minha latitude, mais baixa a minha temperatura. Quanto menor a minha latitude for, mais alta a minha temperatura vai ser. Então, quando ela estiver mais próximo do Equador, as latitudes mais próximas ao Equador, tem tendência de ter um clima um pouco mais quente. Tudo bem? Então, as temperaturas médias dos lugares próximos ao Equador serão maiores e já, né? Esse slide só está complementando aquilo que eu falei agora. Tudo bem? Bom, então lá vai mostrar para vocês, né, a latitude, a incidência de raios solares no planeta Terra, né, mostrando que a região central do globo, que é a zona tropical, recebe incidência de raio solar praticamente o ano inteiro, de maneira perpendicularmente, né, ali intensa, ok? E aí, como eu disse,